Boa noite a todos, na voz do Amarante. Sejam bem-vindos a mais uma série de como lidar com luto, as perdas nesse tempo de pandemia. Estamos aqui no segundo dia, né? Semana passada estávamos falando sobre essa compreensão, esse enfrentamento da morte, do luto, nesse tempo de pandemia. Não basta apenas compreender, né, que a gente está tudo na nossa intelectualidade aqui, compreensão, mas na hora de enfrentar, paralisa tudo. Então é necessário um enfrentamento para isso, né? Então vimos que nesse cenário de pandemia que estamos vivenciando, veio de repente na nossa vida, modificou nossos comportamentos, aí causando nossas angústias, aflições, lutos, perdas, tantas coisas aí. E vemos que também coisas positivas, né, que geraram no coração do homem mais fé, mais esperança, caridade. E um dos aspectos que apresentam muito em momentos de epidemias é a generosidade, a caridade com aquelas pessoas que sofrem. Então a gente vai trabalhar um pouco aqui a tanatologia, o estudo sobre a questão da morte, tá? A gente viu semana passada que esse estudo tem um olhar, uma visão holística, biopsicossocial e espiritual, tem vários enfoques da antropologia, da psicologia, da sociologia, da bioética e assunto que não falta falar, né? Falei do meu interesse sobre essa questão, que eu vi muita negação da morte lá no Hospital Antônio Pedro. Falei da minha experiência quando pequeno, 7 anos de idade, com meu tio-avô. Aí meu priminho de 6 anos beijou meu tio-avô ali e falei, ué, mas você beijou ele por quê? É porque eu amo ele, né? Então, a partir daquele momento, eu fiquei meditando sobre a morte. Então, é algo que faz parte do desenvolvimento humano, nosso desenvolvimento, né? Principalmente uma criança. A criança, se você não fala para ela, ela vai perceber cada detalhe. Você pode omitir, mas ela está percebendo o movimento, o comportamento. As crianças são boas observadoras, tá? Aí vemos que o fenômeno da morte é natural, né? A gente faz parte da vida, a gente nasce, cresce, desenvolve, morre, né? Mas nosso emocional, meu Pai do céu, ô dureza, né? Ô dureza a nossa inteligência emocional. A gente tem que trabalhar, não adianta fugir. Se fugir, vai doer mais ainda. E é necessário, se faz necessário, o enfrentamento a cada dia, né? Vemos as simbologias diante da morte, trevas, noite, né? Céu, destino, tantos conceitos e simbologias diante da morte. A gente falou um pouquinho sobre a morte lá no começo do cristianismo. A gente vê que os cristãos não temiam a morte, mas era algo, uma recompensa, né, do vindouro, daquilo que Jesus tinha deixado para nós. Na Idade Média era algo tão natural, é um ambiente, né, bem fazia parte do ambiente domesticado do ser humano. O cristianismo ajudava muito nesse olhar, então os mortos não eram considerados como presenças inoportunas, como a gente vê hoje. E a gente vai entrar aqui com a Idade Moderna, né, para falar um pouco, né? Já tinha falado alguma coisa na semana passada, em que
excluir os mortos dos vivos, nesse contexto, né, a gente encontra ali, é muito forte essa preocupação. E toda essa época de transição da modernidade foi colocar os mortos junto com o lixo, que era afastado da cidade. Então, a gente vê o distanciamento. Anteriormente, né, a igreja, ao lado da igreja, atrás da igreja, dentro da igreja, né, tinha o cemitério. A gente vê aqui no Pacheco, né, tem o cemitério do Pacheco, ainda tem ali algumas igrejas, e agora veio com esse distanciamento. E o homem começa a não refletir mais sobre essa questão. Aí vem todo um distanciamento, há uma transição, né, que a gente vê e acaba atrapalhando, né, todo o olhar diante da morte na vida do ser humano, tá bem? Então a gente vê que a morte é transladada e aí passa também a não morrer, a pessoa não morrer dentro de casa. Antes a pessoa morria dentro de casa, né? Todo mundo sabia que os pontos vitais estavam ali diminuindo. E o pai, o que fazia? Chamava a família toda, a família era grande, né? Tinha mais de 10 filhos, 12. E o pai chegava e determinava ali a função de cada um. Delegava. Havia uma despedida, né? Muito bonita ali. E o pai deixava a herança ali das virtudes, dos valores a seus filhos. E honravam, né? E os filhos honravam. Olha, papai não ia gostar disso, hein? Então honrar pai e mãe não é só durante a vida, mas durante a morte também. Honrar é permanecer com a memória presente, né? Isso era muito bonito anteriormente. Não sei se alguns aí lembram de uma experiência como essa, mas é deixar presente ali a herança, né? A despedida. O até logo. Né? Até falo também que, né, aí tem a autora fala das 4 palavras de despedida antes de morrer. É o obrigado. A pessoa agradecia por todas as coisas que ela fez, a família, os filhos, a esposa, o esposo, agradeciam também. Né? Agradecer a ação de graças, né? O perdão fundamental. Nossa, fundamental o perdão. Perdoar. Eu perdoo você, minha esposa. Perdoo você. Para a pessoa também partir em paz. E a pessoa não ficar com sentimento de culpa. Nossa, não fiz aquilo, não fiz aquilo. Nossa, a gente encontra tantas pessoas com essas dificuldades. E o perdão é fundamental. Fundamental para esse momento. Perdão, obrigado, amor, expressão do nosso afeto. Fundamental falar que ama. A gente tem dificuldade de falar que ama o outro, né? Mas é fundamental, que toca o coração, a alma. Eu lembro do padre Marcelo Rossi, a primeira vez que falou te amo pro pai, aí saiu correndo. E já era grande, né? Aí o pai ficou chorando e a mãe ficou questionando. O que você fez com o seu pai que está chorando ali o tempo todo? Porque expressou que amava ele. Aí tinha dificuldade com o pai. Depois curou. Aí você vê a importância do eu te amo. Né? Não espere, mas expresse. Então o amor. E até logo. Mas para nós cristãos é muito importante esse até logo. Vamos nos ver. Né? Vamos nos ver em breve. A gente se vê na oração, né? Na hora que a gente coloca ali no coração
A oração é tudo, gente. Conforta. Coloque todas as suas angústias e aflições nesse momento para Deus. Ele que conforta. Ele que está ao teu lado e te auxilia. Não entre em desespero. Jesus está presente e te auxilia. Então vemos 4 palavras que auxiliam o fechamento de um luto, né? Um processo de um luto, né? Um fechamento, processo, né? Amor, perdão, obrigado e até logo. 4 coisas que vão nos auxiliar para esse processo. Aí possamos realizar isso no nosso coração, tá bem? Vemos que diante da mudança, da saída da morte para os hospitais, isso acaba prejudicando o nosso desenvolvimento humano em relação ao lidar com a morte. Então a gente vê agora as pessoas indo para as UTIs, né? Unidade de terapia intensiva, e agora isolamento, das janelas fechadas, né? Luz artificial, temperatura constante mantida pelo ar-condicionado, equipamentos técnicos, profissionais de saúde, e realizam seus procedimentos ali, os pacientes que se encontram entre a vida e a morte. A visita ali, né? Se for na UTI então, é 1 horinha, né? Para você visitar, e isso dificulta ainda. E uma história para lembrar sobre questões de UTI e com um olhar mais humanizado de hoje, lembro do diácono, que o grupo, a equipe médica resolveu colocar o diácono no quarto, que já estava na fase terminal. Não tinha mais como realizar os procedimentos, tá? Aí se chama até mesmo na bioética ortotanásia, a boa morte, né? E nisso a família se encontrava sempre com ele, todo cuidado ali. Se estivesse na UTI, ia ser só 1 hora por dia, e às vezes um ou outro familiar poderia visitá-lo. Mas com o olhar agora de humanização hospitalar, favorece todo esse encontro com a família dentro do quarto ali. E um dos filhos veio falar comigo: padre, será que a gente está fazendo o certo, padre? Que para ele tinha que estar na UTI. Aí, olha só, agora é todos os cuidados paliativos. E nesse momento está dando maior dignidade para ele e vocês, para vocês passarem os últimos momentos. É aquela visão anterior, né, de estar a família reunida, se despedindo. E isso agora, aos poucos, está vindo nessa concepção muito importante para o nosso desenvolvimento. Então possamos compreender, buscar. Vale a pena fazer todo o estudo de cuidados paliativos sobre a questão da morte. Poxa, é muito interessante os trabalhos. Vale a pena a gente entender melhor esses fatores, tá bem? Vamos agora aqui apresentar uma cientista que, olha, que trabalho, que linda mulher. A Elizabeth Kübler-Ross, né, que é ela que vem organizando as fases do luto. Ela tem vários artigos, né? Um dos mais conhecidos é Morte e Morrer. Tem na internet ali tudo bonitinho, as experiências dela com os pacientes. E ela, uma médica que mais de 20 anos observou ali na UTI as pessoas nos seus processos de luto e de morte. Então ela foi organizando
esses processos. E cada um passa. E ela é tida como aquela que organizou todas essas questões da tanatologia. Então ela é chamada tanatóloga, né? Aí, diante das experiências e organizações que ela, de maneira sistemática, colocou aí a respeito da morte. Então ela começa a organizar as 5 fases do luto. Então a gente vê aí as 5 fases do luto. Vamos ver a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. São 5 fases. Processo, gente. É um processo que a gente passa, todos nós passamos, né? Diante de perdas, né? Mudanças, enfim. A gente acaba passando por um desses estágios. Não necessariamente na ordem, né? Negação, raiva, às vezes eu passo da negação para a aceitação, às vezes eu fico na depressão, depois da aceitação. Passa por tudo, né? A gente vai conversando com as pessoas e a gente vai percebendo, ouvindo, só na tonalidade da pessoa a gente vê o estágio que a pessoa está e a gente ali fica compreendendo que tipo de estágio a pessoa está passando, né? A gente vê aqui na negação, né, que serve como uma defesa, né, que alivia o impacto, né? Não caiu a ficha, aí não caiu a ficha diante daquela realidade, que depois a pessoa, depois de algumas semanas, algum mês, vai cair, mas no momento que ela fala, ela está na negação. E respeitar, muito importante isso, deixa que vai vir a hora, tá? Então deixa que as coisas acontecem e depois a pessoa vai ter abertura para conversar, tá bom? A gente vê a raiva, né? Nesse momento há uma revolta, indignação, aí com Deus, né? Com as pessoas, com a instituição, com alguma coisa. Então você vai ver ela apresentando uma revolta no coração. Aí a gente vai entender, vai pedir por ela, a pessoa ali, né, que está com raiva, vai entregando ali, diante de toda a experiência que ela está passando, a gente não julgar, até com Deus também, até com Deus. Saber que a gente briga com Deus também, né? Processo. Aí eu lembro uma vez, não sei se a pessoa tinha perdido o bebezinho no 8º andar. Estava ali com a pessoa, né, na maternidade, e nisso, a pessoa fechada, daqui a pouco veio no meu coração. Ela brigou comigo, Deus falando, né? Jesus falando assim. Aí eu perguntei à pessoa, por acaso, você brigou com Deus? Briguei. Ah, então, vamos pedir desculpa? Vamos? Vamos! Então, aí naquele momento eu fui fazendo a oração de perdão, ela ficou melhor, entregando a Deus, pedindo perdão a Deus. Fundamental. Tem gente que briga com Deus direto, fica de mal, mas eu tenho que perdoar, né? Fazer o perdão, é fundamental o perdão. Tenho feito muito isso nesses momentos. Aí perceba a pessoa, vai colocando para Deus isso aqui, vai colocando no seu coração, para a gente estar em paz, tranquilo. É um processo, né, gente? É um processo. A barganha, né, que a gente acaba querendo fazer a negociação. Se eu sair dessa, vou melhorar, né, buscar um acordo, né, com as coisas que possam voltar a seu estado, né,
normal, daquilo que eu queria, aí quer barganhar. Então, se eu sair dessa, a gente vê muito pro católico, né? Se eu sair dessa, eu vou fazer promessa à Nossa Senhora Aparecida, né? Eu vou fazer corrente de oração, não sei o quê. Aí quer barganhar. Isso é mais, né, diante de perdas ali. Se eu mudar, eu mudo de vida. Se voltar ao normal, eu vou mudar, vou me converter. A gente vê um pouco essa barganha. A gente encontra isso aí, né? A depressão, que a gente vê a fase de sentimento de perda, que começam a amargurar o coração mais profundo, né? Nesse período, o isolamento, a pessoa se fecha, não quero papo. Respeitar também. É o momento, é natural. Depressão aqui, gente, não é patológica. Não é um quadro depressivo, transtorno que a pessoa tem, mental, tá? Mas é a depressão diante de uma tristeza que vem natural. Tantas vezes a gente, quando perdeu, quando fiquei triste, quando me mudei, quando briguei com o namorado, meu namorado saiu, minha namorada, e aí? Aí cada um tem uma experiência que ficou triste. Perdeu o bichinho, tantos bichinhos já perdeu, a gente ficou triste. Mas depois, voltou tudo normal. Aí vem a questão da aceitação. Aí nessa fase da aceitação, né, tira o desespero, a angústia. Aí vem toda uma superação. Aí a gente começa a ter um olhar resiliente, de um olhar positivo, transcendente, criativo, né? Ressignificar as situações presentes. Eu tenho uma amiga que, né, que perdeu a filha com câncer, e nisso ela começou a agir, a cuidar de outras pessoas com câncer. E ela ressignificou uma ação diferenciada ali. Lembrando em cada ação dela sua filha. Olha só que legal. Fazer memória, né? Fazer memória. Isso é importante. Eu sempre tenho em mente que se seu pai estivesse aqui, ia falar o que para você? É isso. Então, firmeza nos passos. Se sua mãe estivesse aqui, ia falar o quê? Seu irmão? Então, é a ação positiva diante desse processo. Aí possamos vivenciar, saborear o luto. O luto é saboreado, gente. É vivenciar. A gente não pode negar. É um processo, tá bem? É um processo que o ser humano possa viver, tá bem? Uma boa noite aí a todos. Olha, compartilha aí, tá bom? Na nossa live aí, tá bom? Nem é live, é nosso canal. Compartilhe para quem está precisando dessa palavra de hoje, de lidar com as fases do luto, tá bom? E quarta-feira que vem estaremos de volta, às 9 da noite. Sexta-feira, ó, tem também, né, sobre o escrúpulo com o Padre André Luiz, tá bom? Então, espero por vocês. E amanhã teremos a grande festa de Nossa Senhora de Fátima, tá bom? Às 7 horas da noite, possamos comemorar esse grande dia dessa mãe que possa interceder por todos nós. Até mais, Deus abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.